nós estamos aqui fazendo hoje. Hoje nós teremos uns tempos mais dinâmicos naquilo que vai ser falado, e tenho certeza que vai ser algo fantástico que vai nos ajudar muito. Queria chamar, a primeira parte desta noite ficará a cargo do nosso pastor Felipe Proença. Por favor. Deus abençoe. Aplauda o Senhor pela vida dele, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém ou não amém? Pode se assentar quem está em pé, prometo que não vou deixar vocês de pé muito tempo. Foi mandado para vocês no grupo dos líderes o link da transmissão. Mandem para os seus grupos também, tá bom? Dos grupos dos seus liderados, do ministério, tá bom? Você pode entrar aí e já mandar o link para o pessoal? Já faz isso também para a gente estar compartilhando. Hoje, como o pastor Beto falou, é o segundo dia do Sim, e nós vamos estar tratando hoje sobre liderança. Amém, gente boa? A gente vai estar tratando sobre liderança, e eu vou precisar de ajuda no dia de hoje. Eu preciso de 5 pessoas para me ajudar. Quem pode se voluntariar rapidamente? Vem para cá, vem aqui, ó. Johnson, 1, 2, quem mais? Quem? Wesley também? Wesley, 3, quem? Mais 2 aqui, ó. Mais 2, só homens vindo ajudar hoje, hein? Olha só. Então tá bom. Então aqui, ó. Bom, vamos lá, vamos dividir aqui. Eu vou deixar o Johnson, foi o primeiro. Você vai ficar com esse microfone, tá? Agora você assume, eu vou sentar aqui. Brincadeira. Você vai ser meu auxiliar aqui, meu substituto no que eu precisar. A hora que for interagir com o pessoal, precisar levar o microfone para eles, você que vai correndo, tá bom? Eu preciso, dos que sobraram aqui, você que já tem essa experiência, você vai trabalhar comigo aqui, ó. Você vai ser o responsável pelo que nós temos de valor hoje aqui. Tá bom? Aí cada um que participar, você é responsável por saber quanto tem, o que precisa aí, para dar, cada um que participar, você pode ir lá e entregar um brinde para eles, muito valor aqui, certo? Sobraram, mas está faltando mais 2, você vai ser voluntário também? Você vai ajudar aqui, tá bom? Você vai ajudar ele? Ajuda mesmo, então tá aqui. Então o Johnson tá aqui, que vai ser meu vice, vai estar me ajudando aqui, você vai estar cuidando das coisas que nós temos de valor. Eu preciso de mais um voluntário também, tenho mais 2 aqui, qual dos 2 é bom para escrever? Que tem uma letra boa, legível. Meu Deus. O Roberto é bom para escrever, né? Obrigado, Roberto. Roberto aí, ó. Você vai ser o meu secretário. Tudo que o pessoal for falando, eu falar para você anotar, você anota aí, porque senão eu esqueço, tá bom? Daí, e agora vocês dois, você está sentado em que lugar? Desse lado? E você está desse lado. Então tá bom. Vocês dois vão trabalhar na intercessão, tá bom? Você está nesse, mas você vai ficar aqui de apoio junto com seu pai, tá bom? Vocês dois vão trabalhar na intercessão, fique em espírito de oração, fala, Senhor, não deixe o pastor falar nenhuma besteira, os apóstolos estão aí, vai que eles me mandam embora, tá bom, gente? Certo? Posso contar com vocês? Muito bem, podem assumir seus lugares, pode sentar onde vocês estavam mesmo, só fique esperto você que vai estar andando aí, e a hora, Wesley, você também que está responsável aí por esse, a hora que precisar. Muito bem, não vai comer nada, é uma pessoa de responsabilidade. Muito bem, hoje, sumiu. Que maravilha, já não temos mais a apresentação. Oi, agora que eu ia usar o bagulho aqui, espera aí que vai voltar, gente. Não posso falar aí, ó. Cadê a intercessão que não está orando direito aí, bro? Ó, resolve. Parou de funcionar aqui, ó. Esse negócio abençoado. Vai voltar. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe aqui, que estava aqui me ajudando aqui. Alguém pode trazer um copo de água para mim, por favor? Quem for, pessoal eficiente. Gente, queimou, não vai funcionar? Nem deu, vai funcionar, gente, calma. Olha lá, cadê a intercessão? A intercessão nessa hora tem que estar preparada para esse momento. Aí, ó, você viu? É verdade, irmãos. Aí deixa o microfone ali ligado também. Bom, o nosso tema hoje é sobre liderança, e quando a gente fala de liderança na nossa igreja, a gente vai estar falando a respeito... não, eu estou falando errado. Não está não. Não está não, está certo. É que na terça-feira nós falamos sobre o discipulado, amém, irmãos? E você sabe... Perdoe, ó lá.
Você sabe que na nossa igreja nós separamos os ministérios em 2 grupos, tá? O Ministério Vida, que são esses ministérios aqui, ó, conectados, adolescentes, jovens, mulheres, homens, casais, a educação aqui, o ABA, a intercessão, são ministérios vidas, são ministérios que trabalham diretamente com a vida da pessoa, por sua faixa etária, trabalha também ali o caráter, né? Por exemplo, no ministério dos homens, é tratado assuntos pertinentes aos homens, né? Para tratar o caráter, a vida. Muito obrigado, viu? Se você abrir para mim, tá aberto? Obrigado, viu? Ah, mas pode trazer também esse copo aí, viu? Eu aceito. Então, o Ministério Vida, ele trabalha com as pessoas no contexto geral da igreja. É importante que todo membro possa estar ali alinhado, obrigado, Johnson, também, possa estar alinhado no Ministério Vida, que vai estar trabalhando o caráter da pessoa, tá bom? E aí, quando a gente fala de liderança, e falando sobre liderança hoje, a gente vai refletir um pouco sobre a liderança de Jesus, tá? Sobre como Jesus lidera, refletir como é liderar à luz do exemplo de Jesus Cristo. E não está aqui o outro, não apareceu os outros ministérios, depois vai aparecer. Os nosso ministério de liderança, que trabalha mais, todos aqui, ministérios vão ter líderes, tá? Tem líderes, as pessoas são líderes. Mas na liderança em si, a gente também trabalha com alguns ministérios específicos, que é o ministério de serviço da nossa igreja. Tá? E o que é o ministério de serviço? É todo aquele ministério que exerce aqui uma função de serviço na igreja, que serve mesmo. Então, os diáconos, eles são um ministério de serviço. São ou não são? Mas e os músicos, são também? São, eles têm uma escala, eles têm um compromisso. Todo ministério de serviço exige uma responsabilidade da pessoa. Eu participo dos homens, tenho uma responsabilidade de participar do ministério de homens, mas quando ele está no ministério de serviço, ele tem ali uma responsabilidade para com aquele ministério. E às vezes ele tem ali uma escala, ele tem um horário para chegar, uma coisa para fazer. Não é assim, gente? Por isso que ele é chamado de ministério de serviço. E hoje, falando sobre liderança, vamos refletir sobre o que é liderar ao exemplo de Jesus Cristo. E a pergunta que vai para vocês: o que é um líder para você? Vamos lá, eu quero que vocês falem, por favor. Quem vai levantar a mão e vai falar antes que eu aponte aí? Vamos lá, vamos, gente. Quem vai falar? O que é um líder para você? Pessoal, vocês têm que interagir. Olha lá, levantou a mão, vai para lá. Por favor, o pessoal da secretaria aí, anota o que é o líder, anota as respostas para mim. Pode falar ali primeiro. Pode falar aí, Cássia, vai lá. Para mim, Fica de pé para você. O que é um líder para você? um líder para mim Uma definição rápida, tá? Mais oração. Vai lá, pode falar, Cássia. é aquele que vai junto. Ele não Líder é trabalha aquele que vai junto. Anota lá para nós. Próximo, vai lá. O que é um líder? Líder é aquele que é a referência. Líder é a referência. Mais, gente. Quem mais? Ali, ó, mais um. Levanta a mão, quem vai falar? O líder para mim é um exemplo. Líder é um exemplo. Mais um aqui. Líder é aquele que sabe delegar. Líder sabe delegar. Aqui, você falou também, pastora Karina? Aqui, ó, a pastora Karina aqui também. Líder alguém que lidera por influência. Lidera por influência, muito bem, aqui também. Foi a mesma coisa? 2, influência, que mais? Quem mais? Ali, ó, vai lá, falando para nós. É quem te determina a orientação, a direção. Dá uma direção, dá uma orientação, muito bem. Mas, quem mais aí? Vamos, gente, que eu tenho horário, senão... Quem mais vai falar aí? Olha lá, ó, levantou a mão lá no fundo. Renata, agora o pessoal começou aí, ó. Essa equipe está trabalhando, hein? Líder é aquele que ensina. Líder é aquele que ensina. Muito bem. Roberto, por favor, traz aqui para mim saber o que eles falaram aí rapidamente. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Levanta a mão aí. Receberam aí seus presentes? Olha lá, ó. Estão recebendo. Vamos lá. Então, a definição aqui hoje é aquele que anda junto, que é referência, é exemplo, delega, é influência, aquele que orienta, e aquele que ensina também, algumas definições. Muito bem, muito obrigado. Aplausos aos nossos ajudantes aí, a quem falou. Muito bem. Tem um cara, o nome dele é John Maxwell, ele escreve sobre liderança e ele é cristão. E ele traz para nós uma definição de liderança, onde ele fala assim:
liderança é influência antes de mais nada. Não é nada mais, nada menos do que influenciar. Ou seja, todo líder, líder é aquele que exerce uma influência, né, que leva as pessoas a atingirem um objetivo. Nós vamos ver aqui, que liderar, queimou, parou de novo, pastor Fábio. Olha lá, não fui eu, hein? Olha lá. Liderar é influenciar pessoas para alcançar um propósito comum. Se quiser anotar aí, não está aparecendo lá, mas liderar é influenciar pessoas para alcançar um propósito comum, cuidando delas durante o processo. Liderar é influenciar pessoas para um propósito comum, cuidando delas durante o processo. Agora, aqui não está aparecendo o slide lá, mas nessa frase eu grifei ali o cuidando delas durante o processo. Porque não é todo líder que acaba cuidando, não é verdade? Mas liderar, assim, seria influenciar pessoas para alcançar um propósito comum, cuidando delas durante um processo. Ou seja, você vai influenciar a pessoa para que ela atinja um objetivo. Agora apareceu lá, né? Vai influenciar pessoas para que ela atinja um objetivo. O líder leva pessoas a alcançar. Líder é direcionar o trabalho. Muito bem também. Vamos lá, vamos ver se eu mudo aqui, vai dar certo. Agora, algumas qualidades de líder. Eu quero ver para vocês aí essas qualidades, Essa aí foi tirado de um grande líder. O líder, ele tem uma comunicação persuasiva. Tem ou não tem? Um líder tem uma comunicação persuasiva. O líder, ele tem carisma. Não tem carisma? Ele consegue arrematar multidões ali com o carisma dele. O líder, ele tem uma visão clara. Deixa eu tirar aqui da frente, para não atrapalhar vocês. Boa. O líder, ele tem uma visão clara, ou seja, ele sabe para onde está indo. Ele sabe, por isso que ele conduz as pessoas. O líder, gente, ele é organizado, ele tem estratégia. Não é assim, gente? É um bom líder esse. O líder tem poder de mobilização. Um líder, ele começa ali a fazer um negócio, de repente está todo mundo fazendo junto. Ele mobiliza pessoas. Essa característica, são características de um bom líder? Quem acha que é? Levanta a mão. Se você vê uma pessoa com essas características, você fala, esse aí é um bom líder? Você acha mesmo que é um bom líder? Porque ele tem uma comunicação persuasiva. Ele tem carisma, ou seja, ele contagia as pessoas. Ele traz as pessoas para junto de si. Ele tem uma visão clara, ele sabe aonde está indo. Ele sabe aonde quer levar. E todo mundo, presta atenção nisso, todo mundo segue alguém que sabe aonde está indo. Segue. A pessoa sabe onde está indo, a pessoa vai atrás, né? Ele organiza ali a organização dele, o evento, o que ele está fazendo, ele tem estratégia, ele tem um poder de mobilização. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, a respeito desse líder aí. Lembra da primeira que a gente falou? Aqui, liderar é influenciar pessoas para alcançar um propósito comum, cuidando delas no processo. O líder pode ter todas essas características, mas ele pode não ter o cuidado para com as pessoas, né? Essa característica de líder que eu coloquei aqui para vocês, eu tirei de um grande líder, que realmente é um grande líder, mas não um bom líder. São características de Adolf Hitler. Ele é um grande líder? Ele é um grande líder, gente. Ele tinha uma comunicação persuasiva, a tal ponto que os discursos dele, quando ele fazia os discursos, as pessoas choravam, ficavam emocionadas, né? Só que ele usava isso para manipular as pessoas. Ele tinha carisma. O Hitler ali, ele atraiu multidões. Não atraiu multidões? Ele inspirava as pessoas. Sabe o que ele gerava nas pessoas? Fé. As pessoas acreditavam nele. O líder, como ele era um líder ali, ele tinha uma visão clara do que ele queria. O projeto dele era ter uma raça pura. Não, tem que ser uma raça pura. Ele tinha uma visão, ele sabia o que ele queria. E ele colocava ali as coisas de tal maneira que as pessoas o seguiam. As pessoas iam atrás dele. Só que, tanto essas qualidades dele, que a gente está falando aqui, primeiro,
A comunicação persuasiva, ele usou para manipular pessoas, né? O carisma dele, ele criou um culto à própria imagem. Heil Hitler, não era assim? A visão clara dele, que era ter uma raça pura, graças a essa visão ele promoveu o genocídio, câmara de gás. Ele era extremamente organizado, gente. A estrutura militar dele, as propagandas deles eram extremamente organizadas, né? E isso ele gerou uma guerra mundial. E ele tinha poder de mobilização. Milhões de pessoas seguiram esse cara. Milhões de pessoas seguiram Adolf Hitler. Então ele era um grande líder. Era ou não era? Só não era um bom líder. Aí tem um outro cara do lado. Quem conhece esse aí? Conhece? O capiroto? Quem que é esse? Esse é o diabo. Diabo, capeta, Satã, serpente, o besta. O que você quiser chamar ele? Ele é mesmo. Só que ele também é um grande líder. Ele é um grande líder, ele tem um discurso persuasivo. Ele é um grande líder e ele persuadiu pessoas. Gente, ele não só persuadiu pessoas, ele persuadiu a sexta parte do céu, a terça parte do céu para seguir ele. A terça parte, irmãos. O pastor Beto já me corrigiu ali. Entendeu? Muito bem. Então ele é um grande líder? Claro que é, gente. Ele é extremamente organizado? É. Não é dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos? Olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Tem uma estrela só, então não é. É estrela solitária. Alguém falou, né? Ó, gente, aí. A equipe o pastor Beto que fez a correção, ele deve ter colocado aí. É para enganar, é verdade, porque ele é extremamente persuasivo. Né? Ele é extremamente mobilizador. Ele era assim no passado e ele continua sendo até hoje, viu? Ele é um grande líder. O diabo é um grande líder. E ele, se possível, vai enganar até os salvos. Só para você saber. Então, liderar, irmãos, é uma característica que todas as pessoas têm condição de ter, né? Até pessoas boas e pessoas ruins também, né? Isso está aí é a diferença do que a gente está vendo aqui. Então, essa é a característica de um grande líder que a gente está mostrando aí para vocês, mas a gente também tem um grande líder, e o nosso líder quem é? Uhul! JC, aí ó, quem pode aplaudir Jesus Cristo? Amém! Muito bem. Agora, Jesus era carismático? Eu creio que sim. Eu não o conheci pessoalmente ali, corporeamente, mas eu creio que quando a gente lê na palavra de Deus, ele trazia multidões para si? Trazia multidões para si. Ele falava muito bem? Falava. Ele era organizado? Era organizado. Inspirava as pessoas? Inspirava e inspira. Porque ele é o nosso líder até os dias de hoje. Amém? Só que ele tem uma característica que, voltando lá para aquele slide que a gente falou sobre liderar, que liderar é influenciar pessoas para alcançar um propósito comum, cuidando delas no processo. Jesus fazia isso. Jesus ele não estava, o propósito dele não era ser grande ou maior de todos, embora ele fosse, mas o propósito dele era servir. Ele fala, pois não. Pois não, pode. Cadê o auxiliar para passar o microfone para ela? Gente, desse jeito, cara. Por favor. Apóstola Cássia, por favor. O líder carismático... Se a senhora quiser ficar de pé, para os irmãos. Tem que ficar de pé? É importante. Para aparecer na câmera lá. Meu Deus. O líder carismático, segundo o apóstolo Doggett, quem está aqui há mais tempo conhece ele. Sim. Ele disse que a palavra carisma é perigosa, porque ela é uma coisa que convence. Isso dizendo de líderes espirituais. Sim. Nós não temos que ser carismáticos, mas cheios de unção. Amém. É isso que o meu pai espiritual usa falar. Posso sentar? Pode. Muito obrigado, aplausos. Olha lá. Muito bem. A equipe eficiente, gente. Equipe eficiente. Então, gente, voltando aqui para Jesus,
que é o nosso exemplo, Jesus liderava de uma maneira diferente. Jesus é um líder servo. Jesus é um líder servo. E olha o que ele fala para nós aqui. São frases do Senhor Jesus. Tá? O que Jesus fala ali? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... E o que ele está dizendo, gente? Que Jesus veio para quê? Mas ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se despiu da sua glória e veio aqui, tabernaculou entre nós aqui, tá bom? Veio para servir, e não era só servir, gente, qual era o nível de serviço de Jesus? Era até a morte. Uau! Não era só até a hora que ele cansava, não, agora eu não quero, ele ia até as últimas consequências. Ele é um líder servo. Jesus fala para nós em João 13:13. O que ele diz lá? Vamos ler, gente? Está aqui, vocês... Bom, peraí. No 3, tá bom? 1, 2, 3 e... Vamos pegar esse versículo e parar um pouquinho nele? Vocês me chamam de quê? Ele deixou de ser mestre? Ele em algum momento falou assim, eu não sou mestre, eu não sou senhor. E a palavra senhor aqui, não é assim aquela palavra que a gente está acostumado hoje de falar senhor para uma pessoa que é mais velha. É senhor de dono, de proprietário. Vocês me chamam de mestre e de dono, de senhor, de proprietário, e eu sou. Jesus não deixou de ser quem ele era, mas ele permaneceu sendo servo, e ele sendo Senhor e Mestre, ele lavou os pés dos seus discípulos, e deu uma ordem. Qual a ordem que ele deu? Lavem vocês também. A diferença de um líder do mundo, de um líder aí das nações, de um líder do mercado, para um líder cristão, é que a nossa função é ser servo. A nossa função é lavar pés. E não significa que a gente deixa de ter o cargo que a gente tem, que está alguma hierarquia. Mas no nosso coração tem que estar o sentimento de servir. Tem que ter esse sentimento em nosso coração. E o último versículo, Mateus 23:11, o que está escrito? 1, 2, 3 e... Quem é o maior? Tem que ser servo de todos. Aí a gente olha... para a nossa igreja, uma igreja apostólica, uma igreja que tem ministérios, uma igreja... E, gente, hierarquia não é errado. Ter pessoas que estão no controle, no comando, sabe, ali, não é pecado, gente. Não é errado. Só se torna um erro quando a pessoa que está no comando não tem um coração de servo. Daí ela se torna um ditador. Mas se tem um coração de servo, está no centro da vontade de Deus. E aí Jesus fala, o maior entre vocês deve ser servo de todos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós estamos com os nossos apóstolos aqui, que são as autoridades máximas no nosso ministério. Agora, pergunta para eles se o coração deles não dói quando eles precisam ajudar alguém, ou fazer alguma coisa, ou servir de alguma maneira. Eles estão lá dispostos para isso. Por quê? Porque o maior entre vocês tem que ser servo. Eles estão hoje sentados aqui, me ouvindo falar. Lógico que estão corrigindo, depois vão levar um monte de bronca, mas... Mas isso demonstra o que, gente? Humildade. Eu sou servo. Servo serve. Por mais... Isso menospreza a autoridade de alguém. O apóstolo vai deixar de ser o apóstolo porque ele está servindo em alguma... Não. Esse tem que ser o nosso coração. Sempre nós temos que ter um coração de servos, aonde nós estivermos, amém? O maior entre vocês, e quem foi que falou essas coisas aqui, gente? Fui eu? Foram os apóstolos? Quem foi? Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele manda e a gente obedece, e Ele sendo Senhor e Mestre, Ele nos ensina a ser servos. Liderar, irmãos, nós precisamos aprender a servir, certo, gente? Nós precisamos aprender a servir. E olha o que diz aqui, ó. O líder que não serve para servir, não serve para liderar.
O líder que não serve para servir, não serve para liderar. Tá? Quando eu estava no estágio, eu fazia patologia clínica. Sou formado em medicina. Eu fiz patologia clínica, vocês não acreditam? Eu fiz, me formei de beca branca. E eu fazia estágio no laboratório municipal e lá tinha o chefe do laboratório, o Dr. Paulo, um biomédico renomado. E ele, gente, ele ensinou uma das coisas muito importantes para nós lá. Ele batia na mesa nas reuniões e falava assim: só sabe mandar quem sabe obedecer. É um princípio, gente. Você só vai ser um bom líder se você for um bom servo. Você só vai conseguir exercer influência na vida das pessoas se você se deixa ser influenciado. Lógico, dentro dos parâmetros bíblicos e eficazes. Estão entendendo? Se a gente não serve para servir, a gente não serve para liderar. Principalmente nas coisas do reino de Deus. Principalmente na casa de Deus. Principalmente naquilo que Deus nos colocou para fazer. Amém, gente? Amém? Então agora, você não colocou o cronômetro para mim, então eu estou indo. Quanto eu tenho? Já tem 1 hora. Então agora eu vou dar para vocês aqui. Eu quero que vocês façam aí grupos de 3, rapidamente, aí de 3 em 3, tá bom? 3 em 3 para vocês fazerem uma reflexão rápida. Pode fazer, gente, pode virar aí. A gente tem tempo. Os auxiliares, pode. É rápido aí, pode virar a cadeira em 3 aí, tá bom? Conversa. Você vai ter aí, 1 minuto para cada um, tá bom? 1 minuto para cada um, para vocês falarem entre si aí, fazer uma reflexão. Calma. Certo? Já foram? Tá? Você vai fazer o seguinte: o que você acha mais desafiador na liderança servidora, tá bom? Vocês vão falar sobre isso. Como líderes que vocês são, rapidamente aí, fala um entre o outro aí. Pode sentar junto de 5, então. Amar e servir, os diáconos da nossa igreja lá, tá bom? Vai, converse aí. O que você acha mais desafiador na liderança de servidora, tá? Como ser servo, líder servo. Fale aí, converse entre vocês, tá? Rapidamente, nós temos exatamente 3 minutinhos, tá? Já foi 1 minuto, deixa outro falar, hein? Último minuto, tá bom? Último minuto para vocês conversarem. Engasguei. Acabou. Voltem para os seus lugares aí. Voltem para os seus lugares para nós voltarmos aqui. Por favor.
Muito bem, muito bem. Bom, de quem não falou ainda, tá? Quem já falou, quem não falou ainda, quem gostaria de falar aí o que vocês conversaram no grupo? Ali, ó, levantou a mão, um grupo ali, Marli, vai lá. É Tuca. Tuca. Pessoas dispostas a estar debaixo do mesmo propósito. É a maior dificuldade que vocês acham, o desafio para o modelo de liderança servidora. Ter pessoas, anota aí para nós, para a gente saber. Próximo aí. Trazer a mesma visão e o equilíbrio de todos. Trazer a mesma visão e equilíbrio entre todos, é um grande desafio. Aqui na frente, ó, tem aqui também. Muito bem. Para nós foi a correção, corrigir. Corrigir é o grande desafio, É um grande desafio. numa liderança servidora. Muito bem. Pastor Ricardo tem também? A pessoa mais difícil para liderar é si mesmo. A pessoa mais difícil para se liderar é si mesmo. Muito bem, também. É um grande desafio a gente ser líder de nós mesmos. Muito bem. Mais alguém, por favor? Tem lá no fundo. Vai lá, pode falar. A falta de compromisso e obediência. Falta de compromisso e obediência. Muito bem. Mais alguém último para falar? Valendo R$1 milhão. Ui, levantou a mão na hora. Acabou o tempo, não vale mais nada. Você pode falar, não vai ganhar mais. Reconhecer a liderança do outro. Reconhecer a liderança do outro. Muito bem. Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês. São os grandes desafios que a gente tem como líder, como ser um líder servo e você exercer essa liderança num ambiente. É muito difícil mesmo, gente. Não é fácil. E não é nada na vida é fácil, tá bom? Nada na vida é fácil. E ser líder também, aos moldes de Jesus Cristo, é muito difícil. Como o pastor bem falou ali, liderar a gente mesmo é difícil. É ou não é? Quem consegue seguir o regime à risca aí? Entendeu? Se a gente não consegue nem controlar a gente mesmo, né? Não é fácil, não. Não é fácil, gente. Vamos continuar aqui a nossa jornada hoje. E aqui, quando a gente fala de liderança, no contexto da nossa igreja local, do Ministério Apostólico Graça para as Nações, da Igreja Agnus, aqui da igreja sede de algumas das nossas igrejas, isso se aplica ao Ministério Serviço. Lembra que eu falei do Ministério Serviço? Tá? São ministérios que exercem um serviço dentro da igreja. Não que os outros ministérios, o Ministério Vida não tenha serviço, tem também. E não que esse Ministério Serviço não tenha vida, tem também. Mas a gente separa assim para ficar mais, para a gente entender melhor. Cada ministério que está aqui, Ministério Serviço, eles têm ali responsabilidades, tem ou não tem? Tem alguém aqui que não faz parte de nenhum ministério? Não, você faz parte do Ministério Infantil. E outra, você faz parte da nossa equipe aqui, cara. Você está junto, você é o cara, né? Então, a maioria faz parte de algum ministério. Então, aqui nós temos o diaconato, a consolidação, temos o de empresário, temos o Ministério de Inclusão, temos a ASCA, que é o nosso Ministério Social. Inclusive, a gente está estudando a possibilidade de colocar um Ministério de Serviço, e o Ministério Social, que é um Ministério de Servir ao próximo ali, como o Ministério de Inclusão e a ASCA também. Mas isso é outra história. Tem o B-Hope aqui, o de louvor, tem o de teatro, tem o de dança, tem o TecCom, tem o Outside, tem o GDA. São ministérios que exigem das pessoas que estão envolvidas nesse ministério uma responsabilidade. Não exige? Tem regras ali que precisam ser cumpridas. Tem horário para chegar, não tem? Tem horário para chegar. Tem que ensaiar, não tem? Tem que ensaiar. Exige uma disponibilidade, às vezes, maior. Exige ali uma responsabilidade maior. Então, o pessoal do Supera, a cada 15 dias, eles saem do serviço na segunda-feira, e eles vêm aqui, chegam mais cedo, preparam um café, arruma aqui as cadeiras, não é assim? Prepara tudo. Exige um trabalho, exige um serviço físico até mesmo, que nós estamos vendo aí. O diaconato nem se fala. Diaconato é servir, né, irmãos? Né? Todos os ministérios. Vamos pegar o do teatro. O teatro fez uma peça aqui na Páscoa. Quanto tempo de ensaio? Tem o tempo de ensaio, tem que disponibilizar um horário da agenda, cancelar alguns compromissos para que possa estar servindo. Vocês estão entendendo a diferença do Ministério Serviço? Ele exige de nós uma responsabilidade a mais. Né? Tem cuidado, tem tudo. E por que a gente separa o Ministério Vida do Ministério Serviço? Porque a gente tem que entender uma coisa. Imagina aqui
o ministério, vou pegar o diaconato, que está o primeiro que está aparecendo ali. Então, no ministério diaconato, tem muito trabalho para se fazer, porque eles são braços direitos do movimento do culto. Os diáconos são essenciais, eles arrumam as cadeiras, eles preparam tudo aqui, eles deixam a igreja preparada para que a gente possa ter um culto, e ainda estão no decorrer do culto trabalhando, tá? E o pós-culto também estão trabalhando, tamanha a importância do corpo diaconal. Agora, imagina aqui o líder do diácono, ele está lá e ele precisa dos diáconos que estejam aqui para trabalhar, mas de repente nas reuniões do diaconato, vai ter reunião do diaconato, aí eles vão lá e um dos problemas que está acontecendo no diaconato, não estou dizendo que está acontecendo isso, tá? Paraná, Roberto, não é. Mas vamos dizer que está acontecendo um problema no casamento de um dos casais do diácono lá. Aí ele vai ter que pegar o tempo que ele tem, que é para fazer uma reunião, que vai colocar diretrizes para o bom funcionamento do corpo da igreja, e ele vai ter que trabalhar no caráter, no casamento daquela pessoa. Não é difícil, gente? Porque ele precisava usar aquele tempo para aperfeiçoar o serviço. E às vezes ele vai ter que estar cuidando daquela pessoa. Por isso, irmãos, no nosso ministério, na Igreja Apostólica, Graça para as Nações, na Igreja Agnus, é importante, não é possível você servir num ministério de serviço sem estar sendo discipulado num ministério vida. Por quê? Porque daí, vamos usar o exemplo do diácono que a gente falou, ele está passando por um problema no casamento. Cara, quem tem a expertise para cuidar desse diácono nesse momento? É o Ministério de Casais, que é o Ministério Vida, que vai estar lá, tem 50 minutos, que vai estar lá e vai cuidar do casamento, do caráter da vida daquela pessoa. É diferente, vocês estão entendendo? Nós precisamos entender isso, por a importância que é o Ministério Vida nos nossos ministérios. Porque senão você é músico, você está aqui, está cumprindo a sua escala, você está tocando, está cantando, está dançando, está apresentando uma peça, está servindo ali na consolidação, mas se você não estiver sendo tratado num ministério vida, não estiver estando num grupo de discipulado, num grupo de relacionamento ali, vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, eu fui lá na igreja, trabalhei, passei por tantos problemas e ninguém cuidou de mim. Não é assim que vai acontecer? Acontece isso, gente. Acontece, mas por isso que é importante que a gente esteja num ministério vida, que a gente esteja num ministério de relacionamento, onde os assuntos que serão tratados vão ser assuntos que vão tratar na nossa vida pessoal, amém? E aí no ministério serviço, é lógico que no ministério de dança vai ter um devocional, vai ter um momento de falar, mas vai ser voltado para aquele ministério de dança, não é? Para aquela situação. Nos diáconos, a mesma coisa. No louvor, a mesma coisa. Outros assuntos que são mais íntimos e pessoais devem ser tratados no Ministério Vida. Vocês entendem isso? Tudo bem? Então, se você não faz parte de um Ministério Vida, você precisa fazer. Você precisa falar, não, eu preciso começar a participar do Ministério de Casais, de jovens, de adolescentes, às vezes o adolescente, ele está aí, ele já toca, ela já dança, mas ela não está no Ministério de Adolescentes ainda. E é lá no Ministério de Adolescentes que aquela adolescente vai ter pessoas iguais, que estão passando pelos mesmos problemas, e o caráter dela vai ser trabalhado ali. Estão entendendo, gente? Isso é importante demais. Não é possível servir num ministério de serviço se você não está sendo discipulado num ministério vida. Deixa eu dizer mais, não é possível para você ser um líder no GDA. Eu estou lá, estou discipulando uma casa, uma família, mas eu não participo de nenhum ministério vida. Quer dizer, você passou por algum problema, quem é o líder espiritual? Lógico, nós temos os nossos líderes maiores, que são os nossos pastores, mas nós temos sublíderes que eles delegaram ali a autoridade para nos ajudar. Então, o adolescente tem o líder de adolescentes, os casais têm o de casais, né? Os jovens de jovens, são nos ministérios vidas, vai lá e vai tratando, vai ajudando naquilo que precisa. Muito bem, vamos continuar aqui. Liderança, gente, ela é composta por 3 partes. 3 partes da qual a liderança ela é composta. Deixa eu colocar aqui para nós. A primeira parte aqui é do líder, né? Ela é composta por um líder, não é? Liderança não tem que ter um líder? Tem que ter um líder. E esse líder, o que ele vai ter? Ele vai ter experiência.
Ele vai ter experiência para tá podendo ali, tá liderando aquele movimento, aquela situação, tá liderando aquele ministério. O líder, ele deve ser um modelo, ele tem que ser um gestor. O líder principal ali que a gente está falando. Mas todos os líderes precisam, todos nós que somos líderes precisamos ser um modelo. Mas ele precisa ser um gestor ali para dar continuidade no trabalho. O líder, irmãos, a liderança, ela tem também, além do líder, ela tem ali o liderado. Uma liderança sem liderado não é liderança. É só se liderar a si mesmo, né? Então a gente precisa, num grupo, na situação de liderança, vão existir os liderados, que são aqueles que nós exercemos influência. Não é assim, gente? Não é assim. É assim na nossa vida, tá? Líder, necessariamente, não é só aquele que está em evidência, mas às vezes você é líder lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, entendeu? Então, existem pessoas que estão olhando para você, estão te vendo como exemplo, e estão aprendendo com você, e você está criando ali um legado. Está criando ali um legado. O liderado, ele tem que estar alinhado ao entendimento da gestão também. Por quê? Se um liderado que está ali, que faz parte do grupo, ele não está alinhado com o líder, o que vai acontecer, gente? O líder está falando, vamos para a direita, o liderado fala, não, mas eu quero ir para a esquerda. Vai dar certo, gente? Não vai. Ele tem que estar alinhado. Então, o líder precisa ele ter essa capacidade de se relacionar, que ali a gente vê, liderança é relacionamento, para que ele possa influenciar e conduzir a pessoa a um objetivo. Estão entendendo? Esses 3 itens devem estar alinhados com a visão e o propósito de Deus para a igreja. E nós estamos falando aqui num contexto de igreja local, num contexto de ministério apostólico Graça para as Nações. Então, eu não posso estar debaixo dessa liderança se eu não estiver alinhada com ela. Ah, não, mas eu não concordo. Se você não concorda, eu vou falar uma coisa, irmãos, para vocês, que o pessoal não fala muito, mas se você não concorda e você não quer estar debaixo de uma liderança, é melhor que saia. Por quê? Porque se você continuar, vai gerar divisão. E divisão é pecado. Estão entendendo? Não é uma palavra simples de falar, mas é uma verdade, gente. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? É o que a Bíblia diz, não anda. Então, num contexto de liderança, nós temos o líder, que tem uma experiência, que tem uma visão, né? Temos um liderado, que está ali aprendendo, que está ali sendo preparado, e nesse contexto de liderança, há relacionamento, tem que haver relacionamento. Porque se não houver relacionamento, se for uma ditadura, eu faço e você obedece, aí nós estamos sendo líderes como Hitler, e até ele conseguiu se relacionar com as pessoas e influenciar. Estão entendendo o peso, gente? Então, nós precisamos disso. E aí, é interessante, o liderado, ele tem que estar na mesma visão. Tem que estar na mesma visão. Certo, gente? Vamos continuando aqui. Bom, em se tratando de liderança, sucesso é sucessão. Não é sucessão. É sucessão, tá? Se tratando de liderança, para ser você fala assim, olha, no meu ministério, nessa que eu estou exercendo, quando que você vai medir o seu sucesso? Se você conseguiu formar pessoas para te substituir, para suceder, para gerar um legado. Se não conseguiu, se você saiu e acabou o ministério, acabou a obra que estava fazendo, não fez muito sentido, né, gente? Então, não era uma liderança eficaz, não era uma liderança. Imagina, Jesus morreu na cruz, subiu ao céu, falou, agora vocês fazem, os discípulos não fazem nada. Nós não estaríamos aqui hoje. Se tratando de liderança, a gente tem que entender que sucesso é sucessão. Então, é prazeroso, tem que ser prazeroso para o líder falar, olha, esse aqui está aprendendo, logo eu posso passar para ele pode assumir essa responsabilidade, ele pode estar fazendo isso, ela pode estar fazendo aquilo. Por quê? Porque a gente está discipulando, a gente está formando pessoas. Amém? Pessoas com a mesma visão, com o mesmo DNA, que vão seguir o mesmo caminho. Então, isso é muito importante. Porque se você está num ministério e você não está preparando pessoas, e não é que você é o líder principal.
Eu estou no ministério, eu toco, eu enrolo o cabo. Se você não está preparando alguém para aprender, ensinando outra pessoa a enrolar cabo, se você não estiver lá, não acontece. Sucesso é sucessão. É ter que ensinar os outros. A tal ponto que a pessoa se torne tão boa, que você fala assim, eu não preciso mais estar ali, ele desenvolve isso. E esse que ficou no meu lugar, está desenvolvendo o outro. E aí há continuidade. Foi assim que Jesus fez. Ele ensinou seus discípulos, e ele ensinou seus discípulos a ensinarem os outros também. Na liderança de Jesus, ele trabalhava da seguinte forma. Ele fazia e os outros viam. Depois ele fazia e chamava, vem aqui, faz comigo. Depois fazia ali, a pessoa fazendo junto com ele. Depois ele falava, agora vai, faz. Aí a pessoa ia lá e fazia e ele observava. Depois ele dizia assim, agora, portanto, vai e façam coisas maiores do que eu fiz. Entendeu? O líder, ele faz e o outro vê. Ele faz e chama o outro para fazer junto. Depois ele deixa, agora é sua vez, faz você. E ele fica ali observando. Fez errado. Vou fazer mais uma vez para você ver. Viu? Agora faz comigo. Faz de novo. Agora faz você. Aí a pessoa fez sozinha. Aí faz de novo. A pessoa fez sozinha novamente. Está preparado. Agora é sua vez de fazer. Agora é sua vez de fazer. Tá bom? Se tratando de liderança, sucesso é sucessão. Tá? O modelo do líder bíblico cristão. 1 Timóteo, capítulo 1. Do capítulo 3, do verso 1 ao 7, tá? Esse é o modelo bíblico de um líder cristão. Vamos lá, o que Paulo fala para Timóteo lá. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, e aqui eu vou fazer um parêntese para vocês, a palavra episcopado é um termo administrativo, é a pessoa que exerce uma gerência, é uma pessoa que exerce ali uma liderança, tá? Não é um termo espiritual. Então, nós temos os bispos da igreja, que eles não são considerados como, qual que é o seu ministério? Eu sou bispo. Não, ele é um cargo administrativo da igreja, entendeu? Ele é pastor e exerce o bispado. Ele é profeta e exerce o bispado. Estão entendendo? Então, aquele que almeja um cargo ali de liderança, de estar à frente, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que os bispos não sejam recém-convertidos, para que não acontecer que fiquem cheios de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha o bom testemunho de todos os de fora, a fim de não cair em desonra do diabo. Muito bem, até o verso 7 que nós lemos ali. Então, nós temos algumas características desse capítulo, desses versículos aí, que eu quero partilhar com vocês hoje. Primeiro, aquele que quer trabalhar na obra de Deus, quer servir na obra de Deus, primeira coisa, no verso 1, ele almeja. Aquele que almeja o episcopado, aquele que deseja. Sabe, irmãos, é algo que às vezes as pessoas não têm. Você vai pegar uma pessoa que não quer para trabalhar, para servir? Tem que brilhar os nossos olhos. Tem que brilhar os nossos olhos. Quando eu era pequeno, eu cresci na igreja. E uma das coisas mais lindas que eu via na igreja, eu achava lindo isso. Achava e acho ainda lindo, era quando era o momento da ceia. Aí os pastores ficavam no meio, na época chamavam os obreiros, tudo, e daí os diáconos, e ficava uma cena, lembrando aquela cena da Santa Ceia, né, que o Da Vinci lá pintou. E eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, será que um dia eu vou poder estar ali, né, participando desse momento? Quando criança, almejava o episcopado, almejava estar em algum lugar. Sabe? A pessoa almeja, será que um dia eu vou poder tocar no louvor da igreja, num culto à noite? Ela está almejando. Será que um dia eu vou poder vestir o uniforme do diácono? Será que um dia eu vou estar ali, podendo estar ali? Almeja, deseja, gente. Sabe? É necessário, o líder tem que desejar. Você tem que querer. Não pode ser assim, não, se der, deu. Eu desejo, não é errado. Não é errado você desejar. O errado é você querer para se vangloriar, para dizer, mas para servir... Senhor, eu acho tão lindo, gostaria de estar ali servindo. Outro ponto importante, ele é irrepreensível. Líder tem que ser irrepreensível.
Irrepreensível no sentido, ele não comete erros nenhum. Lógico que comete, todos nós cometemos. Mas ele tem o temor do Senhor, imediatamente se conserta, já procura resolver, para que não tenha ninguém que venha falar um A. Porque ele é um líder cristão, ele representa Jesus Cristo. Entendeu? O líder, ele não precisava nem colocar isso, mas está lá na Bíblia. Se está na Bíblia é porque precisa ser colocado. Marido fiel. Marido fiel. Vamos colocar também esposa fiel. Se não consegue valorizar o relacionamento, o casamento, meu irmão, não é um líder cristão. Se acha o divórcio, ele é tolerado, ele não é incentivado na Bíblia. Tá bom? Então, se tem algum líder que acha, não, vamos casar, se não der certo, separa. Esse pensamento não pode passar pela nossa cabeça. A gente vai casar e, como diz a palavra de Deus, o que Deus uniu, o homem não separa. E eu vou ser fiel ao compromisso, vou ser fiel à minha esposa até que a morte nos separe. Amém? O líder, ele é um marido fiel, uma esposa fiel, é vigilante. Fala para o teu irmão assim, vigia. Constantemente a gente precisa estar vigiando. Sabe por que a gente precisa estar vigiando? Porque lembra daquele líder que a gente viu lá, o capeta, o diabo? Ele está ao nosso derredor. E ele está buscando um momento, uma brecha, um descuido para fazer a gente tropeçar. Ele está atento, não pense que ele está dormindo, ele está atento. Entendeu? Então a gente precisa vigiar. A gente tem que ser vigilante em todo tempo. Será que isso que eu estou vendo agrada a Deus? Será que isso que eu estou ouvindo vai me levar mais perto ou mais longe de Deus? Eu tenho que vigiar. Será que essa conversa que eu estou tendo aqui com aquela pessoa, com aquela mulher, com aquele homem, é uma conversa? Eu tenho que vigiar, gente. Será que essa ação que eu vou ter de conversar nesse ambiente que é mais escuro, eu tenho que vigiar? Sabe? O líder, ele é sóbrio, uma pessoa sóbria, não é aquela pessoa estourada, aquela pessoa que não controla suas emoções. Ele é sóbrio, sabe o que está falando? Calma, vamos resolver, está ali. O líder é honesto. Você sabe o que é honesto, né, gente? O líder cristão, ele nem precisaria de ter um contrato assinado, porque se ele deu a palavra dele, ele vai cumprir, mesmo que isso signifique ter prejuízo. Quando eu era pequeno, as pessoas falavam assim, na época vendia fiado nas mercearias, tal, e a pessoa falava assim, chegava um crente, que era vizinho novo, mas era crente, o outro vizinho falava assim, não pode vender para ele, porque esse é crente, ele paga. Hoje em dia, as pessoas olham e falam, esse não vende para esse aí, que esse é crente não. Esse é crente, não paga. Que triste, né, gente? A gente ri de algo trágico. Mas os líderes cristãos deixaram de ser honestos. Infelizmente. Né? Não é assim conosco. O líder, ele é hospitaleiro. Ele sabe receber as pessoas. Ele é hospitaleiro não só na sua própria casa, na casa de Deus. O líder tem que ser hospitaleiro. Ele tem que saber receber as pessoas. Tem que dizer, bom dia, fica aqui, que bom que você veio, sinta-se em casa. Entendeu? Como que ele vai colocar as pessoas ali na própria equipe dele, se ele não sabe ser hospitaleiro? O líder, ele é um multiplicador. Ele multiplica, ele transforma outras pessoas. O nono ali, o líder não é um bebum. Estava não dado ao vinho, né? Não dado ao vinho, mas é melhor colocar ali, não era bebum. Tá bom? Não bebe. Pastor, pode beber? A Bíblia não proíbe. A Bíblia proíbe a embriaguez. Mas eu vou dizer algo muito importante para você. Por amor aos outros, não beba. Porque se alguém que é fraco na fé vê você tomando ali, a Bíblia não proíbe tomar um copo de vinho, mas aquela pessoa é fraca na fé. A Bíblia não proíbe tomar um copo de cerveja, mas aquela outra que está vendo é fraca na fé. Aí ela vê você fazendo e fala, não, se o pastor faz, se o líder faz, se o diácono faz, se o músico faz, eu vou fazer também. E ela acaba com a vida dela. Culpa de quem? De um líder que não teve amor ao próximo. Entendeu? Então, não é dado ao vinho, não é bebum. O líder é calmo, sereno e tranquilo. Presta atenção nesse outro. Líder não é ganancioso. Não é ganancioso. Veja, eu não estou dizendo que a pessoa não pode querer ter alguma coisa, não almeja grandes, pode ter, mas cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. O diabo tem pego muita gente na ganância. Homens e mulheres de Deus que acabaram
tendo como filhas a sanguessuga, né? Que tinha o nome dá, eu quero, e quanto mais tem, mais quer, e acaba perdendo o foco. Cuidado com a ganância, tá? Líder é um pacificador. Eu sei que às vezes dá vontade da gente jogar gasolina no negócio, não dá? Eu vou abrir o coração, confessionário aqui, tá? É legal ver o circo pegar fogo, não é? Quem acha legal, levanta a mão aí, só para mim não ficar sozinho. Por favor, levanta a mão para mim não ficar sozinho. Mas você vê o negócio ali acontecendo, fervendo, você fala, meu Deus do céu, mas é mesmo, a gente tem vontade de cutucar, né? Mas o líder é um pacificador, entendeu? Você vê o negócio, a gente tem que ir lá e pacificar. Calma, não é assim. Você deve ter entendido errado, mesmo que a pessoa tenha entendido certo, mas fala assim, você deve ter entendido errado. Tem que olhar o contexto, sabe? A gente tem que ser pacificador, tá bom? O líder não é avarento. Deixa eu falar uma coisa a respeito da avareza, tá? Deixa eu falar uma coisa. A avareza, gente, tem meia hora, tá bom, vou passar muito rápido. A avareza, gente, líder não pode ser avarento. Ele não tem que ser um gastador. Ele não tem que ser um descontrolado. Mas ele não pode ser avarento, entendeu? Ele não pode falar, não, isso é meu, não vou dar para ninguém, não vou fazer nada. É por isso, presta atenção, líderes, é por isso que existe o princípio do dízimo. Tá? Esse é um princípio que todo líder tem que obedecer, porque ele nos desprende. Você entende que tudo que você tem veio de Deus, e você devolve para Deus a 10ª parte para Ele. Isso trabalha no nosso caráter e na avareza. As pessoas falam assim, eu vou entregar o dízimo. Você não vai entregar, você vai devolver para o Senhor, porque é tudo dele. Você entende que tudo veio dele, então você devolve com amor. Líderes não podem ser avarentos. Tá? Tem que ser um bom governante. Tem que governar bem a sua casa, tem que governar bem a sua família, tem que governar bem o seu lar. Agora, gente, fala a real, a pessoa pode ser um ótimo governante, vai chegar uma hora que os seus filhos vão começar a governar a própria vida deles. E se eles vão ser um bom governante, vai depender deles. Você pode ser um excelente líder. Jesus foi um bom líder? Judas servia Jesus? Ele foi um bom liderado? Entendeu? Então, é só para vocês entenderem. Você tem que governar bem a sua casa, você tem que fazer a sua parte. Você vai educar seus filhos, você vai ensinar no caminho que deve andar, mas vai chegar um momento na vida deles que eles vão tomar a decisão deles. E nós somos uma igreja que acredita no livre-arbítrio, sabe? As pessoas escolhem os seus caminhos. Eu não quero seguir o mesmo caminho que meu pai, que a minha mãe, mas a gente tem que ter feito a nossa parte. Líder é honrado, gente, sabe? Tem honra. Sabe, o que ele fala, ele cumpre, é modesto. Então, né, às vezes o cara acha, é estranho, né? Daí o cara, ele começa no ministério, daí já compra um sapato vermelho que brilha bastante, assim, uns colares, umas roupas, assim, né? Põe luzinha, assim, glória a mim. Né? Mas o líder tem que ser modesto, gente, tem que ser modesto. Você pode ter um bom carro, pode ter uma boa casa, pode se vestir bem, não tem problema, isso não é pecado, mas seja modesto, sempre, sabe? O líder não pode ser um neófito, presta atenção nisso. A pessoa começou a jornada de fé dela, ela ainda é uma criança espiritual, é ou não é? Aí você vai dar um cargo de liderança, ou vai colocar essa pessoa para estar cuidando de outras pessoas, mas ela é um bebê. Quantos anos tem seu filho? 5 anos. Então vai ter 5 anos de diferença, né? O meu filho para minha filha, o João com a Manu, tem 4 anos de diferença. E olha só, uma vez estava eu e a Dani, a Manu era recém-nascida, e a gente estava na cozinha conversando, lavando a louça, e a Manu estava no carrinho na sala, estavam assistindo lá, eu acho que devia ser não sei que filme que é, Backyardigans, assim, que eu já era pequenininho, eu tinha 4 anos. E o João estava sentado do lado dela, né? Eu falei, João, olha ela aí, né? Mas ela estava no carrinho, ele estava sentado assistindo televisão. Daqui a pouco eu e a Dani conversando na cozinha, de repente o João chega segurando a Manu pelo pescoço, assim. Aí a gente olhou, calma, o líder tem que ser controlado. Calma, pai, ela estava chorando. Segurando ela pelo pescoço, assim, gente, recém-nascido. Gente, a gente falou, é verdade, filho, obrigado, pegamos ela, para não assustar ele, vai que grita, oh, meu Deus. Mas dá para você deixar uma criança cuidando de uma criança? Espiritualmente é a mesma coisa. O líder não pode ser novo na fé, e tem que ter um bom
testemunho. Tudo isso que a gente está falando, irmãos, é questão de caráter. Você vê que nas qualidades de um líder, não está falando ele tem que ser tem que saber inglês, Excel, tem que ter qualidades aí técnicas. Ele precisa ter um caráter. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O seu talento não revela quem você serve, mas o seu caráter sim. Entendeu? O seu talento não revela quem você serve, mas o seu caráter sim. Você pode ser um excelente músico, pode ser um excelente diácono, você pode ser um excelente naquela função que você está exercendo. Se você não tiver caráter, as pessoas vão falar, esse aí é crente? Esse aí serve a Jesus? Entendeu? Então é muito necessário que a gente veja isso daí, tá bom? 1 minuto de reflexão para a gente já ir acabando. Agora é individual isso. Como você se vê? Quero que você feche seus olhos aí e pense nisso aí em 1 minuto. Como você se vê dentro do seu caráter, dessa característica? E pense também aí com você. Como os outros têm visto você? Será que é um líder servo? Será que é um bom líder? Tá? Pensa aí rapidamente. Nós temos 1 minutinho para ir para a última parte já. Acabou minha bateria. Quando der 1 minuto, fale para mim ainda. Não, você que fala que você é meu auxiliar. Muito bem, gente. Pensaram aí? Refletiram um pouco, tá bom? Como que você está sendo visto, como você se vê como líder. Isso é muito importante, tá? Isso é bíblico também. Quando nós participamos da Santa Ceia, geralmente se lê 1 Coríntios 13, né? A partir do 23, e ali Paulo vai dizer assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa se analisar. Como líder, nós temos que fazer uma constante autoanálise. E eu vou te dizer uma coisa. Quem é casado aí? Levanta a mão quem é casado. Tá? Existe alguém que vai te ajudar muito nessa análise. É a sua esposa, é o seu esposo. Tá bom? Então, chega para ela e pergunta, você acha que eu tenho sido um bom líder? Você acha que eu estou sendo Como você me vê? E ela e ele, com amor, vai olhar para você e vai dizer, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo. Tá bom? Tá certo? Menos a minha esposa, que vai falar que eu sou perfeito, humilde. Vamos lá, gente. Bom, liderança na prática. E agora, a gente vai falar um pouquinho nesse... Quanto tempo eu tenho? 20 minutos agora? 10? Tá para a gente acabar aqui, tá bom? Liderança na prática, o que se aplica a esses ministérios, tá? Liderança na prática. Todos nós somos líderes, amém? Você entende isso? Todos somos convocados por Cristo para sermos influenciadores, aqueles que mostrarão como deve ser feita a obra. Nesse quesito, todos somos líderes, onde o Senhor nos chamou para estarmos engajados, amém? Todos nós somos líderes, tá bom? Todos nós somos líderes. Mas, dentro da liderança, bom, você entende, vou voltar aqui. Você entendeu, e nós já falamos sobre isso agora, eu espero que vocês tenham entendido, não sei, vocês me digam se foi bem entendido. Você entendeu que um líder exerce influência? Amém. Você entendeu que o líder é um servo? Amém. Você entendeu que o líder tem que ter caráter? Ótimo, então já resolvemos grande parte aí, certo? Todos somos líderes no ministério, amém? Você é líder, você está no ministério, você é um líder. Todos somos líderes do ministério, mas alguns são líderes do ministério. O que você entende por isso? Que existe alguém que está no comando, tá? Existe um líder principal. Existe alguém, todos somos líderes, tá bom? Então, eu estou no diaconato. Eu sou um líder, porque eu sou um diácono, mas no diaconato eu tenho o líder principal. Eu estou no louvor, eu sou um líder, porque eu estou ali. E por que eu sou um líder? Porque eu influencio as pessoas. Vocês já viram as criançadas, quando está tocando o louvor e a criançada fica lá fingindo que está tocando bateria, tocando guitarra? Quem que está influenciando eles? É o pastor? É o músico. E na dança, quando a menina está dançando, e daí as menininhas ficam lá dançando também. Não está exercendo uma influência? Então, todos somos líderes. Todos somos líderes no ministério, mas alguns são líderes do ministério, ou seja, ele está à frente daquele ministério como um líder principal. E aqui que diz para nós Efésios, vamos ler junto? Efésios 4, do 11 e 12, é muito importante que a gente entenda isso. 1, 2, 3 e...
É lógico, irmãos, que os ministérios não significa que esse é maior, mais forte ou não. Mas nós temos esse entendimento que, bom, eu sou pastor de uma comunidade. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Eu tenho pessoas que me guiam. A visão que eu sigo é uma visão apostólica, que vem dos meus apóstolos. Sobre esta casa tem profetas. Profetas que entendem qual é o direcionamento do céu. Eu sigo a visão deles. E aí nós temos aqui nesta casa evangelistas, homens e mulheres que estão ali pregando o evangelho ali, né? Temos pastores que cuidam, temos mestres. Eu não grifei o mestre, ele me perdoa, pastor Beto, não é? Você vai falar alguma coisa? É o mestre, é isso. Mas todos os ministérios, é porque são maiores? Não, todos os ministérios servem para desempenho do seu serviço, para serviço. E para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Todos os ministérios servem para isso. Mas tem alguns que são líderes no ministério. Então, só para você entender, eu sou pastor na Igreja Apostólica Graça para as Nações. Existe uma visão sobre esse ministério. Uma visão que não foi dada a mim, foi dada aos nossos apóstolos e fundadores desse ministério. Que Deus deu para eles. E nós seguimos essa visão de Deus que foi dada para eles. Porque eles são autoridades que estão ali à frente desse ministério. Só para você entender a importância disso. Eu sou pastor auxiliar aqui na sede e sou pastor lá na nossa congregação do Vanel. Mas se acontecer alguma coisa, aconteceu uma coisa lá no Vanel. Vou imaginar assim, alguém se acidentou dentro do Vanel, caiu lá dentro. E aí aquela pessoa era um visitante, ele vai lá e processa a igreja. Sabe quem vai responder o processo? Quem você acha que vai responder? Ele. Apóstolo Ademir Cortijo. Ele, não sou eu. Mas você não é o pastor? Eu sou o pastor. Mas legalmente o pastor presidente é ele. Ele exerce uma autoridade. Estão entendendo? Quando vem cobrar dívida, esses dias... quando vem cobrar, vamos levar... Se penhorarem alguma coisa porque a igreja não pagou, vamos levar o carro dele, a casa dele. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque existe um líder principal, e o líder principal ele vai ter mais responsabilidade. Né? O líder principal, ele tem uma evidência maior. É ele? Olha lá, falaram que é o pastor Ademir lá em cima. Lá. O líder principal, ele tem uma evidência maior, e ele tem que ter. E aí, vamos guardar as devidas proporções. Olhem para mim aqui, gente, vamos lá. Vamos guardar as devidas proporções. No líder ministerial, aqui no Ministério Apostólico Graça para as Nações, nós temos os nossos apóstolos. E eles estão mais em evidência. Mas é porque eles são melhores? Porque eles são mais bonitos, mais ricos? Claro que isso também. Mas eles estão num lugar mais alto porque a visão deles alcança mais longe. Entendeu? Quem está mais alto, eu estando aqui, eu consigo enxergar todo mundo. Está vendo? A visão do líder é sempre maior do que a dos liderados. Até o que a gente não quer, a gente enxerga. E isso é necessário, gente. Por que o líder precisa ter uma visão? Por que o líder precisa ter uma visão maior? Porque o líder é quem conduz. O líder é quem tá vendo para onde a gente está indo. Entendeu? Pode falar, pastor Negrão. Por que da bandeira vermelha? Olha lá. Porque o sangue de Jesus é carmesim, entendeu? Entendeu? É isso. Então, o líder, ele enxerga bem além, e ele está num lugar de evidência, porque ele está enxergando ali. Então, às vezes você vai chegar, isso acontece muito. Então, às vezes acontece de alguém vir pedir alguma coisa para mim. Eu trabalho aqui na igreja também, sou pastor auxiliar aqui, e a pessoa vem pedir alguma coisa para mim. Aí eu vou lá e autorizo. Tem autorização? Eu posso autorizar alguma coisa. Aí depois eu vou lá e presto conta. Falo, pastor, eu autorizei. Daí ele fala, por que você fez isso? Você não sabe disso e daquilo que ia ter que ser feito? Porque ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Você não sabe que isso podia... O líder, ele está em evidência porque ele tem uma visão mais longa. Ele enxerga lá porque ele está conduzindo. A gente segue aqueles que sabem aonde estão indo. Entendeu? Não é porque é melhor, porque o líder precisa estar em evidência. Por isso que a gente tem que respeitar aqueles que são líderes nos ministérios que nós estamos. Por que eu não gosto do líder do louvor? Porque eu acho que ele devia fazer de outro jeito.
mas ele está alinhado com o líder maior dele, que está alinhado com o líder, entendeu? Ele vê mais. Às vezes, nós como liderados não vamos entender, porque a nossa visão é curta. Você está aí sentado e você enxerga, se eu sentar aqui, ó, deixa eu ver quem está lá no fundo, lá, ó, o pastor Negrão. Você consegue me enxergar aqui, pastor Negrão? Por que você não consegue me enxergar? Fica de pé agora. Você consegue me enxergar? Olhem para ele, fica de pé aí. Olha onde ele está, gente. Quando o líder está em evidência, ele enxerga mais longe. Estão entendendo? Então isso é necessário. Vamos lá. O líder principal é responsável por manter os outros líderes no caminho certo. Então, nós temos, vamos dar um exemplo, que nós temos a Festa das Nações, que nós vamos fazer aqui na igreja semana que vem. O líder principal da Festa das Nações é a pastora Tuca e o pastor Toninho. A responsabilidade deles é manter essa festa no eixo. Mas é a ideia deles? Não, eles antes foram lá e falaram para o pastor Ademir, que delegou essa autoridade para eles. O apóstolo falou, quero que trabalhe desse jeito. E a responsabilidade deles como líder principal é manter os outros líderes no caminho. O líder, ele é guardião da visão. Ele sabe aonde vai chegar. Entendeu? O líder é guardião da visão. O líder enxerga além. Estão entendendo? Aí a gente está falando de um líder que está num aspecto principal, está um pouco acima ali, por causa disso. A gente tem que entender essa realidade. Vamos lá. Uma equipe com duas visões está dividida. Ter uma visão diferente não é pecado, mas dividir uma equipe com outra visão é pecado. Você entendeu? Por quê? Porque duas visões é divisão. A divisão é pecado. Você pensar diferente, você achar, eu quero fazer de um outro jeito, isso não é pecado. Não, lógico, gente, estou falando aqui dentro das devidas proporções bíblicas. Vou usar um exemplo aqui. Está os nossos queridos apóstolos aqui, está também o casal de pastores que são líderes da Jocum, lá na Colômbia. Eles são líderes da Jocum, lá na Colômbia. Deus deu uma missão para a igreja. Qual é a missão da igreja? A evangelização do mundo. Portanto, vão por todo mundo e preguem. A missão da igreja é tanto para a Jocum quanto para o Ministério Apostólico Graça para as Nações. Essa é a nossa missão. Amém? Só que Deus deu para eles lá na Colômbia uma visão, uma estratégia a ser seguida, que pode não ser a mesma que nós aqui. E não é errado. Ambos vamos seguir a mesma missão, mas temos visões diferentes. Mas eu cresci nessa igreja, eu faço parte dessa igreja, eu sou membro daqui. A visão apostólica do apóstolo Douglas, da apóstola Cássia, do apóstolo Ademir, da apóstola Cláudia, estão sobre a minha vida e eu entendi. A estratégia que eles usam faz sentido para mim, porque eu cresci aqui. Mas, de repente, eu fui transferido para a Colômbia. E aí eu fui recebido lá na comunidade da Jocum deles. E eles estão lá e eles falam, olha, a gente tem uma missão, que é a missão é profética, já estão me mandando para lá, gente. Olha lá. E a missão é a missão de a gente alcançar o mundo com o evangelho. Eu falo, glória a Deus, essa é a nossa missão. E aí o pastor chega e fala assim, e a estratégia que nós vamos usar vai ser essa, essa e essa. E eu falo, não, mas eu aprendi de um outro jeito. Eu quero fazer daquele jeito que eu aprendi lá. Mas quem é o detentor da visão lá na Colômbia? É eles. Se eu estiver debaixo da autoridade deles, querendo fazer alguma coisa, mesmo que o intuito seja certo, a missão é a mesma, o resultado é o mesmo, mas eu quero fazer de um outro jeito que eles não concordam, o que vai estar acontecendo? Divisão. Divisão é pecado. Entendeu? Divisão é pecado. Você não precisa concordar. Você fala, eu acho que poderia ser de outro jeito. Tem muitas coisas que as pessoas que eu faço, que aqueles que estão debaixo da minha liderança não concordam comigo. Tudo bem, não precisa concordar, mas precisa seguir. Precisa obedecer. Sabe, uma das coisas que a gente tem que entender, gente, e às vezes isso acontece muito no meio de liderança e liderado, é que às vezes você não concorda com o seu líder, porque você acha que do seu jeito vai ser mais fácil. Só que é apenas uma opinião sua, não é que a pessoa está errada. Não, o meu líder não está errado. Ele não cometeu nenhum crime, nenhum pecado, ele não fez algo que desabonasse a integridade dele, ele só tem uma estratégia diferente que eu não concordo, que eu queria fazer de outro jeito. E aí eu começo a fazer picuinha contra esse líder. O que eu estou fazendo? Divisão. Divisão é pecado. Você entendeu?
Não tenho nada que me impeça de... Não tem nada que desabone meu líder, no caráter, na integridade, na ética. Não há nada que o desabone. Ele só pensa diferente de mim. E eu estou brigando por causa de pensamento diferente. Essa atitude é a atitude de um líder servo? Não. Eu tenho que aprender a me sujeitar. Eu tenho que aprender a ser submisso àqueles que têm uma visão sobre a minha vida. Mas eu não concordo. Volto a dizer aquela frase, não é legal, mas como aqui é um treinamento de líderes para pessoas, porta da rua, serventia da casa. Se você for ficar num lugar que você não concorda, você está causando divisão, isso é ruim. Posso falar isso, pastor? Já falei, né? Não tem como não falar, né? Já falei. Mas é verdade, gente, se você não está na mesma visão, no mesmo caminho, mas eu não concordo com o Paraná, é líder de diácono, eu não gosto do jeito que ele faz, eu não gosto do jeito que o Roberto faz, mas ele tem autoridade delegada. Primeiro, mas quem delegou a autoridade para ele? Foi o pastor, presidente da igreja. E ele tem uma autoridade, ele tem a unção que veio de Deus sobre a vida dele, e ele delegou a autoridade para aquele sublíder que está ali. Então eu tenho que seguir o que ele está falando. Aí, às vezes, o que a gente faz? Eu não concordo com o jeito do Paraná. Mas o Paraná está à frente do diaconato. O Roberto, que está aqui do Vanel, está à frente do diaconato lá no Vanel. Eles são líderes. Estão lá. Mas eu não concordo com ele. Aí o que às vezes algumas pessoas fazem? Que eu acho ridículo isso também. Errado. E eu acho que é um pecado. Elas pulam, não falam nada para o líder, vão lá no pastor principal. Você sabia, pastor? Eu não concordo. Vamos fazer desse outro jeito. E começa a fazer a cabeça do outro. Fofoca. É pecado, gente? É a atitude de um líder servo? Tá bom, gente? Então, só para a gente saber. O líder, uma equipe com duas visões está dividida. Ter uma visão diferente não é pecado, mas dividir uma equipe com uma outra visão é pecado. Volto a dizer para vocês, tá? E aqui eu afirmo para vocês. Se o líder que está à frente, ele não tem caráter, não tem integridade, ele é ladrão, é pedófilo, trai a esposa, trai o marido, não fique debaixo dessa liderança. Não fique, saia. Saia. Agora, mensure, é homem de Deus, é mulher de Deus, tem caráter, tem integridade. Por que eu vou sair? É só porque eu não concordo? Quem está certo, quem está errado? Mensura isso, pensa, tá bom? Tá? Então, é isso que nós estamos falando aqui, vamos lá, porque eu tenho que acabar. Organização. Bom, todos os ministérios da igreja existem para que a obra do Senhor possa ser mais organizada. Então, todos estamos apontando para o mesmo lado. Nisso não pode haver rivalidades ou intrigas. Presta atenção numa coisa, não é porque eu sou dos casais e você é dos jovens, ou eu sou dos adolescentes e você é do infantil, que nós não estamos na mesma missão. Nós estamos juntos. Não é o meu ministério, não é o seu ministério, nós somos servos. Só que estamos trabalhando com pessoas diferentes, que precisam de uma estratégia diferente, mas num contexto geral nós estamos juntos. Nós temos que estar alinhados. Nós temos que estar alinhados. Entendeu? Eu trabalhei no banco, eu já trabalhei em alguns lugares, né, gente? Trabalhei em banco, na feira, em ferro velho, foi bastante coisa. E aí, eu coordenava uma equipe, eu era terceirizado nessa equipe e tinha uma gerente do banco lá. E um dia, minha equipe estava indo bem e tal, mas a gente estava ganhando mais que eles, ela ficou brava. Aí um dia ela bateu na mesa e falou assim, pá, quem manda aqui sou eu, tem que ser do meu jeito, e não sei o que lá. E, né, ficou brava. Às vezes, eu era terceirizado ali, mas a minha equipe estava indo bem também. A gente estava no mesmo propósito, tinha que ter alinhamento. Sabe, a gente tem que olhar para isso, a gente não pode estar desalinhado. A gente está no mesmo propósito. Qual os propósitos que a gente tem agora aqui na igreja local? Nós vamos ter a festa das nações, é o mesmo propósito. Mas fulano de tal. Não, a gente está junto. O diaconato está se esforçando, eu vou lá apoiar eles. A dança está se esforçando, eu vou lá apoiar. Eu vou apoiar os jovens, vou apoiar a criança. Sabe, a gente tem que estar alinhado. Tem alguma coisa escrita em 1 Coríntios 1:10, eu não marquei, eu não me lembro. Se alguém for rápido de Bíblia, abra e leia, porque eu tenho quantos minutos? Acabou, tenho 5 minutos. Não abra, não leia não, depois você lê em casa. Tá? Modelo de liderança, para a gente estar encerrando, modelo de liderança na nossa igreja local. Tá? Isso aqui, acho que está no nosso estatuto também, né, pastor Beto? Está no nosso estatuto também. No modelo de liderança, na prática, a gente tem que ter um líder. Aí um líder, ele precisa
precisa ter alguém que, quando ele não puder, ele possa substituir. Vem para cá, Johnson, que tem que ter o vice-líder, que vai estar ali ajudando naquilo que ele não pode fazer. Entendeu? Uma vez se eu faltar, ele pega o microfone, ele vai lá e tal. Aí, vamos mais para o canto para não tapar a visão da galera aí. Aí a gente tem que ter o secretário. Quem que é o Roberto? Cadê o Roberto? É o secretário. Por que é importante a gente ter um secretário? Porque você acha que eu ia lembrar tudo o que as pessoas falaram? Não lembro nem o que eu comi hoje no almoço. Né? Então o secretário, ele anota, ele ajuda nessa organização, está ali junto. Daí a gente tem o tesoureiro. Cadê o Wesley? Vem para cá, Wesley. Cadê o produto da... Tá aí. O tesoureiro é importante, por quê? Porque ele é responsável por uma das partes mais importantes da igreja, que é as finanças. E a gente tem que ter muito zelo, presta atenção. Sabe por que a gente tem que ter zelo com as finanças? Porque, primeiro, é dinheiro do Senhor. Segundo, quem entregou esse dinheiro são pessoas trabalhadoras, pessoas aposentadas, entendeu? A gente não pode fazer que nem fizeram no INSS aí, que descontaram. A gente tem que ter um zelo muito profundo, gente. Porque as pessoas que investem nessa igreja são homens e mulheres dizimistas fiéis, que sustentam essa casa e devem ser honrados. Então a gente tem que ter alguém que possa gerir com qualidade essa parte das finanças também. E é importantíssimo. Cadê os meus intercessores? Venham para cá os intercessores. A gente precisa ter pessoas para orar por nós, para estar ali intercedendo, uma equipe que esteja ali sempre com a gente. Isso é muito importante e eu quero aqui... Né? Tesoureiro, eu quero honrar aqui os meus líderes, está aqui ó, o auxiliar, vou honrar vocês aqui, tá bom? Por estar aqui, por darem o seu talento aí para nós, muito obrigado. Gente, aplaude aqui essa equipe maravilhosa que nos serviu hoje, parabéns, muito obrigado, viu? Jesus abençoe o talento de vocês, muito obrigado. Wesley, por favor, eu gostaria que a equipe distribuísse paçoquinha para todo mundo aí, enquanto isso, para a gente já estar encerrando, tá? Então, gente, a interação ministerial precisa existir, tá? Olha aqui para mim, enquanto eles estão entregando. A interação ministerial precisa existir. Para solicitar o serviço, é necessário respeitar a limitação da estrutura, tá, existente hoje. Isso se reflete na observação do tempo, da antecedência que você solicita alguma coisa. Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, você tem uma equipe que está com você, que está te auxiliando. É uma estrutura. Aí eu preciso respeitar essa estrutura, sabe? Será que eles vão ter condição, vai estar junto? A gente se conversa, a gente se fala, e um ministério vai ajudando o outro, respeitando a sua estrutura. Eu vou fazer um evento dos homens, mas eu quero que tenha um teatro, então eu vou ter que falar com o Theo, falar, Theo, qual que é a sua possibilidade? Será que você pode, dentro das suas estruturas, estar servindo ali? Vou precisar do louvor. A gente precisa ter interação. Amém? Muito bem, gente. Bom, e para encerrar, esse aqui é um grupo que eu tenho, que só tem algumas pessoas lá, é um grupo fechado, mas todo o conteúdo de liderança e de crescimento que tem, eu jogo nesse grupo. Se você quiser, escaneia aí o QR Code, você entra nesse grupo lá. Ele não manda mensagem, eu só coloco, e ninguém pode mandar mensagem também, tá bom? É para mim sair da frente. Muito bem, e com isso nós encerramos a palestra de hoje. Jesus abençoe vocês.